Fala, elétrons, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre diluição. Aulas passadas nós conversamos sobre tipos de concentração e como é que você calculava essas concentrações. Hoje a gente vai começar a aprender como é que eu manipulo essas soluções para modificar essas concentrações. Então é o seguinte, o que é uma diluição, Eric? Diluição é a adição de um determinado solvente a uma solução a fim de reduzir a concentração da mesma. Ou seja, eu tenho uma solução inicial aqui, beleza? Essa solução inicial ela tem uma certa massa de soluto, tá? Ela tem uma massa de soluto, ela tem um volume de solução e ela tem uma determinada concentração. Beleza? A gente chama de massa de soluto M1, volume de solução V1 e concentração inicial de C1. Aí, nessa minha solução, eu vou adicionar um determinado solvente, ou seja, o mesmo solvente que eu tenho aqui, a um volume V2. E, ao final, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma outra solução onde eu tenho a massa de soluto. Se eu estou adicionando solvente, eu não mexo no soluto. Como assim, é? Se eu tenho um copo com água e coloco mais água, eu não mexo no sal que está ali dentro. Então, se eu tenho água com sal e coloco água, eu não mexo na quantidade de sal. Ou seja, eu só mexo no volume da solução, que vai ter um volume 3. A massa de soluto não se altera. E mais, se por acaso eu estou mudando o volume, a concentração também muda. Então, eu tenho uma massa inicial, um volume inicial e uma concentração inicial. Coloco mais volume de solvente. No final, eu vou ter o quê? Uma massa final de soluto, um volume final de solução e uma concentração final. Então é o seguinte, toda vez que eu adiciono solvente, eu altero alguns parâmetros. Então, olha só, toda vez que eu adiciono solvente, eu vou mudar o volume do solvente naquela solução, o volume da solução. Como assim, Eric? Não entendi. Aqui, ó. Olha que copo bonito aqui, ó. Então, vamos dizer que aqui eu tenha uma determinada solução. Quando eu adicionar um determinado volume a essa solução, o meu volume vai aumentar. Então, se o meu volume aumenta, olha isso, períodos e mais períodos de desenho técnico na faculdade. Ó, quando eu adiciono mais solvente, o que acontece? O meu volume aumenta. Aqui, ó, meu volume aumentado. Então, eu aumento o volume de solvente, aumento o volume de solução, a massa da solução, ou seja, a massa de tudo. E também modifico o que? A concentração do soluto. Ou seja, isso aqui diminui, isso aqui aumenta, isso aqui aumenta, e isso aqui aumenta. Mas o que eu não altero, Eric? Eu não altero a massa de soluto. Por quê? Porque eu não estou colocando sal nenhum ali dentro. Se eu só estou colocando água, o sal não mexe. Então, eu não altero massa de soluto. Isso aqui é extremamente importante para a gente, galera. Olha só, vou botar até aquela caveirinha assim de perigo para a gente aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. Massa de soluto não altera. Beleza? Tranquilo? Então, como a gente viu, eu tenho aqui uma determinada massa de soluto, uma concentração inicial de soluto e um volume de solução. Adiciono um volume 2 e, ao final, o que eu vou ter? Uma massa 2 de soluto, que é exatamente a massa inicial, uma concentração final da solução e um volume final. Beleza? Dúvidas?
Então é o seguinte, a partir dessas informações eu posso tirar algumas coisinhas. Olha só que interessante. Se aqui eu tenho uma concentração inicial, uma massa inicial, uma concentração inicial e um volume inicial, eu posso pensar nisso aqui, olha. Eu sei que concentração é o quê? Massa por volume. Estou dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Então, o que fica? Fica o seguinte, massa vai ser o quê? Concentração vezes volume. Beleza. Então, olha, se por acaso eu tenho uma determinada massa aqui, eu posso reescrever o quê? A massa como sendo o quê? C1V1. Para esse caso aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho uma segunda massa, um segundo volume e uma segunda concentração. Beleza, Eric. Aí, olha só. Seguinte. Quando eu tenho a minha solução final, a minha massa dissoluta é a mesma massa dissoluta inicial. Ou seja, isso aqui é M1. Então, eu posso falar que a massa de soluto inicial é exatamente igual à massa de soluto final. Como eu posso escrever CV, aqui ó, massa igual a CV, então fica o quê? C1V1 igual a C3V3. Beleza, Eric. Então eu posso escrever as minhas fórmulas dessa maneira. Fórmula de diluição, C1V1 igual a C2V2. Se eu não estiver usando concentração comum e concentração molar, M1V1 igual a M2V2. Vamos fazer um exercício para facilitar a nossa vida. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mols por litro? Vamos entender primeiro esse problema. O que está acontecendo aqui? Ó? Então, primeira coisa, eu tenho uma determinada solução aqui. Ó. Beleza? Tem uma solução aqui. Essa solução ela tem algumas características. Quais são as características que ela está me falando? Ó, qual será o volume de água necessário deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro? Então, a primeira informação que ele me deu aqui, um V1 de quanto? 300 ml. Segunda informação que ele me deu é a concentração. Nesse caso, ele me deu uma concentração de quanto? 1,5 mol por litro. Ele quer saber qual volume que eu vou adicionar aqui dentro, um volume de adição, para tornar essa solução uma solução que tem um determinado volume, V2 ou V3, que tem uma molaridade de quanto? 0,3 mol por litro. Então, eu tenho uma solução inicial, eu quero adicionar água para transformar essa solução inicial numa solução de 0,3 mols por litro. Eric, como é que eu começo a resolver esse problema? Seguinte, a gente está falando de adição de solvente. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando de diluição. Beleza. O que ele está querendo saber de mim? Ele quer saber o meu volume adicionado. Ele quer saber o volume adicionado. Se ele quer saber o volume adicionado, como é que eu posso resolver isso, Eric? Eu sei que o meu volume final, 3, vai ser o quê? O meu volume 1 mais o volume que eu adicionei. Então, eu tenho um volume inicial, eu adiciono o volume e tenho o volume final. Cara, com a resolução, com a equação de diluição, eu consigo achar esse V3 aqui. Ó. E com isso, e a partir do meu volume inicial, eu acho o volume adicionado. Então, é muito simples, eu só preciso calcular o volume final e diminuir do volume inicial. Bem tranquilo. Então, como é que eu faço isso, Eric? Cara, aqui, ó, C1V1
igual a C2V2. Mas como eu estou trabalhando com molaridade, M1V1 igual a M2V2. Eric, posso trabalhar com unidades diferentes aqui? Cara, eu não te aconselho. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ter que sempre usar as mesmas unidades. Então, eu não te aconselho a usar em mililitro. Eu te aconselho a usar sempre em litros. Então, como é que você vai fazer? Você vai converter mililitro para litro. Como é que eu faço? Eu sei que 1000 mililitros é a mesma coisa que 1 litro. Então, se eu quiser converter de mililitro para litro, o que eu faço? Eu divido por 1000. Beleza, Eric. Então, 300 ml é a mesma coisa que o quê? Divide por 1000. 3 casas. 1, 2, 3. 0,3 litros. Agora sim, olha. 0,3 vezes concentração inicial. 1,5 igual. Volume final. Não sei, é o que eu quero. Vezes volume, concentração final. 0,3. Aqui, ó, concentração final, que é o meu M3. O que eu posso fazer? Corta aqui. Ó. Por quê? Porque eles são iguais. Então, quanto é o meu volume final, meu V3? 1,5 litros. Beleza, Eric. Eu sei o quê? Que V3 é igual a quanto? V1 mais o meu volume adicionado. Então, 1,5 litros vai ser o quê? O meu V1, que é quanto? 0,3 litros mais o meu volume adicionado. Então, quanto fica o meu volume adicionado, Eric? Ó, positivo, passei para o outro lado, negativo. 1,5 menos 0,3, que vai dar quanto? 1,2 litros. Tem essa resposta? Não. Por que não tem essa resposta? Porque a resposta está em mililitros. Então, para eu transformar de mililitros, de litros, para mililitros, o que eu faço? Eu multiplico por 1000. Então, eu só preciso multiplicar aqui por 1000. Então, quanto é que fica o meu volume adicionado? 1.200 mililitros. Resposta letra C. Beleza? Tranquilo? Então é isso, galera. A gente conversou hoje sobre diluição. Vimos que a diluição é a adição de solvente na solução e que todas as propriedades modificam menos a massa de soluto. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.